Vamos já para o segmento sobre a responsabilidade tributária, falando sobre a responsabilidade de terceiros. Nós temos aqui dois artigos importantes, o 134 e o 135. No caso, os dois podem ser encarados como uma punição. É aquela tese do Paulo de Barros Carvalho de que todas as responsabilidades seriam punitivas. Não concordamos que todas sejam, mas certamente essas aqui são. Tá? Nós temos aqui claramente responsabilidades que vão ser aplicadas, ou seja, a pessoa se torna responsável porque ela prejudicou a arrecadação ou ela foi até omissa, ou seja, ou ela se omitiu e daí gerou o dano para o fisco, ou ela foi comissiva, fazendo algo que prejudicava a arrecadação. O 134 traz uma série de hipóteses que podem ser classificadas como responsabilidade terceira. Diz o 134 caput. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, responde solidária com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis. Notem que aqui o 134 ele é expresso em colocar a responsabilidade solidária, ou seja, ele coloca no mesmo patamar. Só que a gente encara também que é um tipo de responsabilidade solidária, mas subsidiária, ou seja, eu vou figurar, sim, juntamente com o contribuinte como responsável, ou seja, vou ter como se tivesse dois sujeitos passivos, só que é subsidiária porque, em geral, o responsável só vai surgir como responsável porque eu não consigo mais cobrar daquele primeiro contribuinte. Vejam só, algumas hipóteses são vários incisos, tá? São 7 incisos ao todo. Eu vou citar alguns aqui, só para vocês perceberem como é a dinâmica. 1. Os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. Imagine um filho pequeno, menor de idade, que recebeu uma herança do avô e o pai tem que arrecadar o tributo e ele não paga o tributo do filho. Ora, é um caso clássico onde o pai terá que pagar o tributo devido pelo filho. Só que aí ele vai pagar com o seu patrimônio. Né? No caso, ele deixou de exercer os poderes de pai, dever de zelar pelo patrimônio do filho. Né? Temos uma outra situação aqui, que é o seguinte: o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Então, se de repente, por alguma falha, o espólio não paga o tributo, o inventariante responde pelo seu próprio patrimônio. Notem que esse caso aqui é um caso onde o espólio, que não é uma pessoa jurídica, ela vai ser prejudicada por um ato do inventariante. O inventariante, então, ele se coloca na condição de responsável. O síndico pela massa falida, nós temos também sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. São todas situações onde, em alguma medida, a pessoa jurídica, inclusive, está fragilizada. Se você ler todas as hipóteses do artigo 134, é muito clara a situação onde você tem pessoas, você tem contribuintes em situação de fragilidade e que dependem, em alguma medida, do agente que está sendo colocado na condição de responsável. Talvez uma exceção os tabeliões. Nesse caso, nós temos claramente uma situação onde o tabelião deixou de observar a cobrança do tributo. Deveria ter feito a cobrança, cobrado o tributo daquelas pessoas que está fazendo o ato público, não cobrou, então ele se coloca na condição de responsável. As multas, apenas as moratórias são transferidas, excluindo-se multas de ofícios e as decorrentes dos cumprimentos de deveres instrumentais. E nós temos uma outra situação que é o 135. O 135 é uma outra hipótese de responsabilidade de terceiros, aonde há dúvidas se nós estamos falando de uma responsabilidade integral ou subsidiária. Como o dispositivo fala apenas pessoalmente responsáveis, a gente pode discutir se seria um integral, ou seja, eu afasto o contribuinte original, ou é subsidiário, ou seja, eu apenas aplicaria se o contribuinte original não fosse mais existente. O caput vai se referir que o responsável serão pessoalmente responsáveis pela cobrança pelo pagamento do tributo
as pessoas indicadas nos incisos, se essas pessoas tiverem praticado atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social, estatuto ou do estatuto. O excesso de poder é aquela situação onde, por exemplo, o sócio ou o mandatário, o diretor da empresa, por exemplo, exorbitou os poderes que lhe são dados. Tá? Infração ao contrato social, estatuto. Ou seja, era algo proibido de ser feito no estatuto, ele violou e gerou um tributo. Infração à lei, ou seja, é um caso onde eu violo a legislação. Nesse caso, com dolo. Tá? Ou seja, eu tenho a necessidade de dolo para ser caracterizado a estabilidade. Todos os referidos ao 134 podem figurar aqui, os mandatários, prepósitos e empregados, e os diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas de direito privado, todos eles podem ser colocados na condição de responsáveis. Né? Entende-se em grande medida que a responsabilidade ela não pode ser integral, porque eu poderia transformar essas figuras que eu citei em bodes expiatórios, ou seja, a empresa ela violou e aí eu jogo toda a responsabilidade para uma pessoa e a empresa se exime. Então, por conta disso, muitos consideram que a responsabilidade é subsidiária. Tá? Uma questão muito interessante aqui é se o não pagamento do tributo caracteriza a infração à lei. Simplesmente não pagar o tributo. Veja, eu não estou falando de ilegalidade, estou falando não paguei o tributo. Alguns TJs entendem que simplesmente não pagar o tributo já implica em responsabilidade pessoal, ou seja, um tipo de responsabilidade do terceiro. Para o STJ, e é até simulado isso, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Então, o simples não pagar o tributo não caracteriza uma infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do sócio-gerente. Tá? Isso é simulado, súmula 430 do STJ. Tá? Interessante é o caso de sociedade por cotas, tá? Onde a ideia é que a cota limitaria a estabilidade dos sócios, né? De forma que dívidas da sociedade não seriam responsáveis. Só que os sócios podem ser responsabilizados. Né? Diz o 134, inciso 7, que os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas. Ora, por conta disso, há um entendimento do STF antigo de que os sócios, se cometessem infração, poderiam ser responsabilizados além das suas cotas. O STJ tende a relativizar isso, tá? Entendendo que o simples não pagamento realmente não implica na responsabilização. E o sócio deveria participar da gestão da empresa para que ele pudesse ser responsabilizado. Né? A simples falta de bens penhoráveis não é por si só causa para levar o bem do sócio. Tá? Por isso, por hoje, é isso que nós tínhamos para tratar. Até o nosso próximo encontro.